Ora, bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer a presença de todos, tanto aqueles que continuam aqui presencialmente, como aqueles que também espero continuem connosco online. Sei que temos já com um elevado número de participantes online, espero que assim continue. E agradecer-vos por estarem aqui e pelo vosso interesse no modelo integrado de acolhimento familiar. Depois desta apresentação da Helena, que estamos a ir afunilando para cada vez mais vos dar conta do que é o modelo integrado de acolhimento familiar. E por isso, nesta apresentação, que será a duas vozes, pretendemos aprofundar um pouco mais o modelo integrado de acolhimento familiar, dando-vos conta da sua estrutura, ou seja, descrevendo um pouco mais os seus módulos. São 2 módulos que estruturam o MIAF, como já foi referido, um relativo a processos de captação, formação, avaliação e seleção de candidatos e outro relativo aos processos que estão subjacentes ao exercício do acolhimento familiar propriamente dito, isto é, após a aplicação de uma medida de promoção e proteção de colocação para uma criança em perigo. Mais concretamente, consideram-se 3 principais processos até à seleção das famílias candidatas, portanto temos a sensibilização e a captação, a formação inicial e a avaliação e seleção das famílias candidatas. E temos 4 principais processos ao nível do exercício do acolhimento familiar. O processo de matching, o processo de transição para o acolhimento familiar, o processo de permanência e o processo de transição para um contexto de vida permanente, seja ele reunificação ou, quando tal não é possível, adoção ou apadrinhamento civil. Estes 2 módulos e os processos que lhes estão subjacentes são interdependentes entre si, isto é, eles condicionam-se mutuamente e informam-se mutuamente. E foram definidos a partir de uma perspectiva centrada na criança e a partir do percurso que a criança percorre ao longo do acolhimento familiar. Com vista a que, portanto, olhando para uma perspectiva da criança ao longo das várias etapas do acolhimento familiar, pretende-se contribuir ou ter este entendimento da continuidade da história de vida da criança e potenciar, por isso, a sua estabilidade. Como tem sido referido, um dos vetores do MIAF, em que o MIAF assenta, é a triangulação, legislação, ciência e saber profissional. E assim importa reforçar como estes módulos e estes processos estão alinhados com o que é estabelecido na legislação e, portanto, assegura o cumprimento das fases e dos prazos legais que são exigidos no que ao processo de promoção e proteção diz respeito. O propósito do MIAF é identificar e descrever estes processos de um ponto de vista conceptual, identificando tópicos-chave que lhes estão subjacentes e, assim, poder contribuir para este conhecimento e entendimento comum e alargado de todos os envolvidos no acolhimento familiar, mas também, a partir da evidência científica e do saber do terreno, dar recomendações e estratégias para a prática profissional que possam contribuir para o sucesso do acolhimento familiar numa lógica de resposta integrada, assim como o MIAF pretende também contribuir para a operacionalização destes processos naquilo que às instituições de enquadramento, no que às responsabilidades das instituições de enquadramento diz respeito. Como vos disse nesta apresentação, pretendemos dar pistas um bocadinho mais aprofundadas sobre cada um dos processos, pistas conceptuais, assim como, na voz da doutora Ana Gaspar, coordenadora do acolhimento familiar da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, dar conta como o MIAF concretiza estes mesmos princípios e como tem sido a implementação do MIAF no contexto da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Vamos então arrancar com o primeiro processo. Com vista à seleção das famílias de acolhimento, o primeiro passo é a sensibilização e a captação dessas famílias. Este processo tem como objetivos, por um lado, contribuir para uma cultura de acolhimento familiar em Portugal, em linha com o paradigma atual e tal como nos foi trazido pela doutora Isabel Pastores na comunicação de há pouco, e por outro, pretende captar famílias com perfil, competências e motivações adequadas. Estes objetivos estão sustentados pela literatura, que descreve que as principais razões por que as famílias referem não querer ser família de acolhimento são o desconhecimento sobre o acolhimento familiar,
apontando assim para a necessidade de ações de sensibilização alargadas e que informem a sociedade em geral. E porque uma outra razão para não querer ser família de acolhimento é porque nunca ninguém lhes perguntou. E por isso aponta precisamente para a necessidade de ações e estratégias de captação que possam chegar cada vez mais a mais famílias. Para dar resposta a estes objetivos, importa então planear ações quer de âmbito nacional, quer ações de âmbito local, que sejam direcionadas para as necessidades e para as características de uma área territorial concreta. Através de uma abordagem colaborativa e corresponsável entre serviços e entidades públicas e privadas, será possível envolver ativamente toda a comunidade para a identificação de diferentes tipos de perfis de famílias de acolhimento que possam dar resposta às necessidades específicas das crianças a acolher, das crianças em perigo, em cada região específica. E que estratégias podem ser adotadas no que diz respeito para esta sensibilização e captação? Por um lado, meios publicitários de grande escala, como a televisão, a imprensa, a rádio, cartazes ou outdoors. Mas também atividades de sensibilização de âmbito mais pequeno, portanto, na comunidade, através de reuniões, palestras, sessões de esclarecimento ou distribuição de material de divulgação. E também atividades de sensibilização para grupos de alvos específicos, por exemplo, junto de paróquias, de escolas ou de associações de famílias, etc. A literatura aponta também para a importância de estratégias ainda mais próximas, interpessoais, que envolvam o passar a palavra e a partilha de testemunhos como forma de atrair famílias cuidadoras, assim como o recurso à divulgação de histórias de sucesso, histórias positivas de sucesso do acolhimento familiar. No que se refere à mensagem, importa que esta seja atrativa e que apele à solidariedade das famílias, à esperança e à ideia de que estarão a contribuir para o bem-estar das crianças e para o sucesso da medida de acolhimento familiar enquanto problema de âmbito nacional. Mas a mensagem deve também ser realista, não pode deixar de ser realista quanto às necessidades e características das crianças a acolher e quanto aos desafios do acolhimento familiar. E, depois de vos dar esta primeira linha conceptual sobre sensibilização e captação, passo a palavra à Ana Gaspar para nos dar conta de como é que isto está a decorrer na Santa Casa. Bom, eu imagino que esta temática da captação e da sensibilização, em primeiro lugar, e da captação de famílias de acolhimento seja aquela que, neste momento, para quem está agora a começar e para quem precisa de ter uma bolsa de famílias de acolhimento e ainda a tem em branco, é, neste momento, com certeza, a grande preocupação. Como é que vamos fazer para apelar à sensibilidade, à solidariedade, à vontade das famílias da comunidade para se tornarem famílias de acolhimento? E, de facto, temos várias formas, como a Leonor já referiu, a literatura fala de várias formas, uma delas é esta, que é este vídeo maravilhoso que não estamos a conseguir passar-vos, mas que vamos conseguir com certeza, mas que tem, provavelmente, um impacto, e não só um impacto em termos de efeito, mas um impacto também nas instituições que estão agora a começar, que, seguramente, provavelmente não vamos conseguir todas as instituições criar um vídeo. Isto é uma grande produção, devo dizer-vos, foi uma produção. É muito interessante para quem está na área social acompanhar estes processos de criação de um vídeo promocional. É de facto muito interessante, foi assim uma experiência muito enriquecedora, mas de facto é muito caro e implica muitos recursos que a maior parte das instituições provavelmente não vai conseguir ter. Por outro lado, este tipo de campanha serve este efeito de sensibilizar a comunidade e provavelmente essa será a grande responsabilidade das entidades gestoras do acolhimento familiar e, portanto, faz sentido distinguirmos aqui o que é estas campanhas mais macro, se quisermos, com recurso à televisão nacional, com o recurso à rádio, com o recurso a jornais de tiragem grande, faz sentido conceber este tipo de ações neste âmbito da sensibilização e, no fundo, desta construção da cultura de acolhimento familiar que ainda não existe em Portugal. E, portanto, nós precisamos, se calhar primeiro ou em simultâneo, provavelmente em simultâneo, de ir criando este ambiente favorável a que depois as instituições no local consigam também desenvolver as suas ações locais para então conseguirem captar as famílias de acolhimento no território. O que é que nós precisamos de pensar em primeiro lugar quando estamos... Como é que vamos fazer isto? Não é? O que é que precisamos de pensar? Primeiro, precisamos de pensar
quem são as famílias que nós queremos captar? A quem é que nós precisamos de apelar para se dirigirem a nós, para virem a ser famílias de acolhimento? Que perfil de famílias? Isto é muito diverso, não há uma resposta, não é? Até a literatura também o diz, e provavelmente depende muito da realidade de cada território. Podemos ir para famílias mais velhas, mais experientes, se quisermos, com experiência de parentalidade, mas também podemos querer captar famílias que provavelmente ainda não tiveram esta experiência, mas estão muito disponíveis porque estão numa fase da vida com grande disponibilidade, não têm outros filhos, ainda estão aptos e estão capazes de poder dar uma resposta a uma criança em concreto e, portanto, a diversidade de crianças que precisam de acolhimento é tão grande, nós queremos que todas as crianças e jovens venham a estar em famílias de acolhimento. E, portanto, precisamos de uma diversidade muito grande também de famílias de acolhimento que as consigam captar e que as consigam acolher e que lhes consigam dar a resposta que elas precisam. Portanto, o melhor é começarmos por conhecer o nosso território e perceber que famílias é que nós, em primeiro lugar, que crianças é que nós temos para serem acolhidas e que famílias é que conseguem dar resposta a estas crianças. E depois, em função disto, então, onde é que elas estão? Onde é que nós podemos encontrar estas famílias? Podemos encontrar em associações de famílias, podemos encontrar na Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, deixo já a dica, que é uma associação que tem núcleos em todo o país e que estão completamente disponíveis, já estão a trabalhar connosco neste momento e estão completamente disponíveis para articular também com qualquer entidade que as contacte. Encontramos estas famílias nas associações de pais das escolas, encontramos estas famílias nas paróquias, encontramos estas famílias na biblioteca municipal, onde às vezes há a hora do conto, e famílias que já têm crianças pequenas e que têm experiência de parentalidade a este nível. Enfim, a imaginação é o limite, não é? E o conhecimento do vosso território, da realidade de cada território, é também fundamental para conseguirmos, então, perceber onde é que vamos... Primeiro, quem são estas famílias, que famílias é que nós queremos, onde é que as vamos encontrar e, então, que mensagem é que lhes vamos passar e de que forma. E aqui podemos fazê-lo de várias formas. Podemos fazer com ações diretas em centros comerciais, em zonas de passagem na rua, enfim. Podemos fazê-lo das formas mais diversas. Já conseguimos ainda não? Já? Então, se calhar, agora vamos ver o filme. Voltamos um bocadinho atrás e agora, com o filme, estamos ainda neste ambiente. Dar esperança, dar valor, calor e amor. Dar é tudo. Mas para dar, primeiro, é preciso receber. Há muitas crianças na área de Lisboa que esperam uma família que as receba, por muito ou pouco tempo. Dar é para a vida. LX acolhe famílias de acolhimento. Uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Dar é receber. Um pormenor importante, vocês viram a assistente social que aparece ali não é assistente social, na verdade é psicóloga e faz parte da nossa equipa. E, portanto, o envolvimento de todos nestes processos é fundamental. É a Catarina, já agora os meus colegas estão a assistir online, e, portanto, um beijinho para eles, e eu só os represento a eles, eu não sou mesmo só parte da equipa. Portanto, esta, de facto, é uma forma muito... mais ampla, se quisermos, de chegar à comunidade, no sentido de ir passando esta mensagem do que é o acolhimento familiar. Depois é preciso concretizar. E a concretização é a utilização desta imagem nos mais variados meios. MUPIs do metro, MUPIs da rua, centros comerciais, transportes públicos, enfim, tudo aquilo que for... fácil de aceder e nos locais é possível fazê-lo pedindo que a colaboração e apelando à responsabilidade social das entidades também é qualquer coisa que todos devemos pensar que faz todo sentido. Todos somos implicados nesta e todos temos esta responsabilidade e as entidades que podem servir de apoio e de suporte a este tipo de iniciativa podem e devem também ser envolvidas nesta responsabilização. Esta foi a campanha de 2022. A que vimos anteriormente. Esta que estamos a ver agora foi a campanha de 2019 e de 2020. Nós utilizámos exatamente a mesma imagem e já vos vou mostrar os resultados.
Pronto, é mais um exemplo de como se pode divulgar esta imagem. Além disto, folhetos, outra questão muito importante que nós identificámos depois na avaliação, que provavelmente foi aquilo que teve mais impacto, foi um folheto explicativo, um folheto com informação mais detalhada sobre acolhimento familiar, que explicava a história do acolhimento familiar e os motivos porque neste momento precisamos de famílias de acolhimento porque não as tínhamos. Nós em 2019, quando começámos, tínhamos 3 famílias de acolhimento que, enfim, que se tinham dirigido a nós de forma voluntária e por iniciativa própria, mas é manifestamente insuficiente e, portanto, está mais do que estudado que não existem famílias de acolhimento, não existe programa de acolhimento familiar sem campanhas de captação de candidatos. E, portanto, é de facto o primeiro passo. Antes disto, só dizer aqui uma questão muito importante, que é, se calhar, alguns abaixo, há de aparecer um quadro. É isto, pronto. Os resultados da campanha de 2019 foram, assim, surpreendentes para nós. Não nos podemos esquecer que a campanha foi lançada em novembro de 2019, em março de 2020 estávamos todos em confinamento, certo? Portanto, tudo isto acontece em contexto de pandemia. E isto, para os velhos do Restelo que ainda existem, que nos dizem as famílias portuguesas nunca vão ser famílias de acolhimento, mal têm para cuidar dos seus próprios filhos, não é verdade. Em contexto o mais adverso que podemos imaginar, um contexto de pandemia, nós tivemos os resultados que eu já vos vou mostrar. Em termos de resultados da campanha, a mesma campanha foi utilizada, a mesma imagem, em 2019 e em 2020, e tivemos no primeiro ano, portanto em 2020, tivemos cerca de 500 contactos, depois no ano seguinte tivemos cerca de 700 contactos, já vos vou falar da campanha 2022, não olhem para ela por enquanto. Tivemos muitas pessoas, na sequência destes primeiros contactos, interessadas em participar na sessão informativa. Como vocês sabem, a legislação que nos diz há um primeiro contacto e a seguir encaminhamos as pessoas interessadas para sessões informativas. E tivemos uma participação que excedeu todas as nossas expectativas, sobretudo naquele contexto e numa altura em que estávamos a começar. Depois tivemos, em 2020, 59 candidaturas formalizadas, na sequência, isto é tudo, está estudado, é descrito na literatura, não se assustem, é mesmo assim, vocês vão ter que chegar a muita gente para depois a curva diminuir, é sempre crescendo, ok? E é normal, é assim mesmo, acontece em todos os contextos, em todos os países onde o acolhimento familiar já é uma realidade há muito tempo. Portanto, tivemos 59 candidaturas formalizadas em 2020, 51 em 2021, apesar de termos tido mais contactos. No segundo ano tivemos menos candidaturas formalizadas, enfim, é uma dinâmica que também não é estranha. Também tivemos candidaturas arquivadas, isto também é outra coisa importante, que é, na tal curva descendente, há famílias que se candidatam menos do que aquelas que vão à sessão informativa e muito menos do que aquelas que nos contactam inicialmente, mas também há famílias que, durante o processo de candidatura ou no final do processo de candidatura, se revelam. Enfim, naquela fase da sua vida, pelo menos não estarão capazes de dar a resposta que uma criança precisa. E, portanto, não são selecionadas. O crivo é apertado e tem que ser. Nós não queremos famílias perfeitas, não existem, não vamos querer nunca famílias perfeitas. As nossas famílias também não são perfeitas, naturalmente. Queremos famílias regulares, queremos uma grande diversidade de famílias para poder dar resposta à grande diversidade das necessidades das crianças, mas temos que ter um crivo apertado porque temos critérios muito específicos que precisamos de encontrar nas famílias de acolhimento para ter a garantia, e nunca será uma garantia, enfim, para ter a previsibilidade que esta resposta que elas vão dar é uma resposta adequada às crianças. Só um bocadinho. Falar-vos um bocadinho da campanha de 2022. Portanto, nós lançámos em novembro de 2019 a primeira campanha, em novembro de 2020 a segunda campanha com a mesma imagem. Deveríamos ter lançado, ou estava previsto que nós lançássemos em novembro de 2021 uma terceira campanha. O que aconteceu foi, houve aqui uma necessidade de ajustar ao sistema, ainda não estávamos todos preparados, ao nível nacional ainda não estávamos todos preparados, a nossa relação com a Segurança Social enquanto entidades gestoras também assim o aconselhava, tínhamos previsto que pudéssemos vir a lançar uma campanha ainda em 2022, uma campanha conjunta, não foi possível fazer, mas nós já estávamos a sentir um decréscimo muito significativo de contactos por parte das famílias e, portanto, não podíamos esperar mais e tínhamos que lançar uma nova campanha rapidamente. O que acontece é que, como todos sabemos, infelizmente, em fevereiro de 2022, rebenta a guerra da Ucrânia e há
um boom de manifestações de interesse de famílias portuguesas para acolherem as crianças ucranianas que chegassem desacompanhadas na sequência do contexto de guerra. Tivemos centenas, mas centenas mesmo, de famílias que manifestaram, ao nível do país todo, que manifestaram esta vontade. O que é que aconteceu? Em Lisboa não foi exceção, recebemos também esta manifestação de interesse muito acentuada e, na verdade, tivemos muito poucos contactos na sequência. E, portanto, isto acontece entre março e maio. Portanto, no final do mês de maio já estávamos a fazer avaliação destas candidaturas para a Ucrânia com um protocolo específico, prevendo que as crianças pudessem chegar a qualquer altura, tínhamos que acelerar o processo, mas tinha que ter rigor na mesma e, portanto, tivemos que fazer uma adaptação do processo e que nos trouxe muitas aprendizagens também para o nosso processo, para o nosso MEAF. Já vou falar um bocadinho sobre isso. Mas, então, durante esta altura já estávamos a fazer avaliação de candidaturas e o que é que nós percebemos? Vamos ter que adiar um bocadinho mais o lançamento da campanha, mas também não podíamos adiar muito mais. Na verdade, o que aconteceu foi que acabámos por lançar esta campanha no final de maio, às portas do verão, o que em Portugal, enfim, já sabemos que às portas do verão estamos a pensar noutras coisas, já estamos a pensar nas férias, as famílias não estão tão disponíveis para esta questão e para esta responsabilidade de vir a acolher uma criança. E, por outro lado, de alguma forma, sentimos que saturámos com as famílias que estavam disponíveis para acolher crianças oriundas da Ucrânia, saturámos aquelas que poderiam ter aderido a esta campanha. E, portanto, na verdade, tivemos muito poucas famílias disponíveis na sequência, ou que nos contactaram na sequência de terem recebido a nossa campanha de 2022. Por outro lado, tivemos 182 candidaturas que foram selecionadas, que recebemos no âmbito deste processo da Ucrânia, e não está ali o número, mas selecionámos 122. Portanto, na verdade, não tivemos muita adesão à campanha, mas houve uma campanha paralela que acabou por quase, enfim, anular o efeito da campanha LX Acolhe. Algumas destas famílias, como julgo que a doutora Catarina Marcelino referiu, já estão disponíveis para passar para o acolhimento familiar regular. No nosso caso, não são muitas, infelizmente, precisamos de, enfim, sensibilizar de outra forma também estas famílias, mas neste momento já temos 14 destas famílias, destas 122 que estão disponíveis e que já estão a fazer a formação inicial do acolhimento familiar. Pronto, isto só para vos dar aqui um bocadinho o panorama do que é, do que podem ser os impactos destas campanhas. Portanto, resumindo, não se assustem com por um lado, organizem-se para receber muitos contactos iniciais, por outro lado, não se assustem com o decréscimo natural que vai acontecer até termos famílias de acolhimento selecionadas. Um bocadinho para trás, Leonor, desculpa. Pronto, só dar-vos aqui também uma nota da nossa realidade neste momento, para termos aqui um bocadinho esta evolução, no fundo, lançando campanhas, o que é que nós conseguimos em termos de resultado, o que é que conseguimos em termos de constituição de bolsa de famílias de acolhimento. No ano 2019, tínhamos 4 famílias de acolhimento, 3 das quais tinham entrado em contacto connosco antes da campanha. No ano 2020, tivemos 19 famílias de acolhimento selecionadas, no ano 2021, 33 e no ano 2022, menos. No entanto, se olharmos para as crianças acolhidas, este número é sempre a crescer. Neste momento, como o Rui também já referiu, já passaram pelas famílias de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 110 crianças, portanto, destas prevenimos a institucionalização de 110 crianças que precisavam de ser colocadas e, portanto, isto já são números que manifestamente insuficientes, sobretudo quando estamos a falar da realidade de Lisboa, mas que nos orgulham muito e que é um trabalho em contínuo e para continuar. Neste momento, atualmente, temos na nossa Bolsa de Famílias de Acolhimento 78 famílias de acolhimento selecionadas. O mais diverso que possam imaginar. Desde famílias monoparentais, a pessoas isoladas, a casais com filhos, a famílias numerosas, a casais homoafetivos, enfim. Temos toda a realidade que é possível imaginar no contexto daquilo que é um contexto familiar, nós temos já também representado na nossa Bolsa. Aquilo que vos estava a mostrar há pouco também é uma realidade, não é? É importante percebermos que o crivo é apertado, que nem todas as famílias têm as condições, ou reúnem naquele momento, pelo menos, as condições necessárias para serem famílias de acolhimento e, portanto, temos também um número muito significativo de candidaturas arquivadas ou suspensas. As arquivadas são aquelas que eliminamos totalmente e tentamos fazê-lo com todo o respeito pela família e sempre que possível com a anuência da própria família, sendo a família a reconhecer que, de facto,
não ia ser bom para ninguém, sobretudo para a família também. Portanto, tentamos que seja assim, nem sempre é possível, mas tentamos, na maior parte dos casos, tem sido. E depois temos outras situações em que, no meio do processo, a família engravida, ou no meio do processo há uma exigência profissional maior e, portanto, não vamos avançar agora, mas há condições para mais tarde vir a acontecer e, portanto, suspendemos estas candidaturas e depois retomaremos quando for adequado. Dizer-vos também que, por definição, pelo menos no nosso enquadramento legal, o acolhimento familiar é uma medida temporária e, portanto, é muito importante prevermos a concretização dos projetos de vida das crianças que estão em acolhimento familiar. E, neste momento, já cessaram o acolhimento familiar 37 crianças que passaram pelas nossas famílias de acolhimento. Metade destas crianças têm como projeto de vida a adoção e grande parte destas crianças são bebés com consentimentos prévios para a adoção e, portanto, naturalmente os tempos de permanência percebemos todos que são bastante mais curtos, mas também temos, a outra metade são reintegrações familiares e isto exige um outro trabalho que não é feito diretamente por nós, mas do qual eu também já vou falar, exige o tal trabalho de capacitação das famílias de origem, sem o qual dificilmente vamos conseguir que esta concretização destes projetos de vida seja uma realidade. Então, avançamos agora. Só peço desculpa. Conseguem-me ouvir? Sim. Então, avançamos agora para o processo que se segue. Uma vez selecionadas as famílias e depois da sessão... peço desculpa, outra vez. Depois das campanhas de sensibilização e captação, há a sessão de informativa e, no caso das famílias que formalizam a sua candidatura, então avançam para um primeiro, para a formação inicial, que será então o segundo processo que vos queríamos falar e dar aqui conta. Esta formação inicial tem como objetivos transmitir conhecimentos sobre o acolhimento familiar em Portugal e sobre o acolhimento familiar enquanto medida, e desta forma desmistificar crenças, expectativas e percepções que as famílias possam trazer e que sejam desadequadas, aumentando assim o seu conhecimento sobre o acolhimento familiar. E pretende também, nesta formação inicial, pretende-se dotar os candidatos de competências específicas adequadas para o exercício do acolhimento familiar. Através destes dois objetivos, pretendemos também contribuir para a tomada de decisão, isto é, para a capacidade do próprio candidato de autorrefletir sobre as suas competências, a sua disposição, a sua disponibilidade para assumir as funções e as responsabilidades de uma família de acolhimento. Pretendemos, assim, contribuir para uma tomada de decisão informada. Para responder a estes três objetivos, a literatura aponta para 3 categorias de conteúdos de formação como sendo de particular relevância. Por um lado, conteúdos relativos às características e às necessidades da criança a acolher, nomeadamente a informação sobre os comportamentos que são habituais entre as crianças com história de perigo e experiências adversas. Também a especial importância trabalhar com estes candidatos o respeito e a necessidade da família de acolhimento reconhecer e integrar os referenciais culturais da criança e ainda de conhecerem problemáticas presentes nas famílias de origem destas crianças acolhidas. Outro conjunto de conteúdos que são a chave são conteúdos relativos ao perfil e às competências da família de acolhimento. E neste âmbito é importante trabalhar questões como as expectativas e as motivações, tal como já nos foi também trazido aqui pela comunicação da Joana Batista e da Mariana Negrão, e importa assegurar que os candidatos têm motivações de natureza mais intrínseca, isto é, que sejam orientadas por razões solidárias e de responsabilidade social. E também, finalmente, um conjunto de conteúdos relativos aos desafios do acolhimento familiar, nomeadamente a relação com a família de origem e o desafio da pluriparentalidade, os contactos e encontros familiares, as transições, a chegada e a integração na família de acolhimento, mas também a preparação e a transição para um contexto de vida permanente. E ainda a relação com a equipa técnica, como a Maria Negrão também nos explicitou, a importância da cooperação, da colaboração, de uma abertura e comunicação adequadas e que permitam encontrar para cada criança as melhores soluções. E isto sem
tendo sempre em atenção também a privacidade e o bem-estar da própria família de acolhimento. De acordo com a legislação nacional, esta formação inicial, e como está explícito precisamente na ordem dos processos que vos estamos a apresentar, esta formação inicial é prévia à seleção de candidatos, que nem sempre é assim noutros países ou noutros programas. O facto desta formação inicial ser prévia à seleção permite, como vos dizia há pouco, precisamente uma tomada de decisão informada, quer da equipa técnica, quer das próprias famílias de acolhimento, uma vez que a população, como também já foi aqui muito discutido hoje, a população em Portugal apresenta um desconhecimento generalizado sobre o que é o acolhimento familiar, sobre os seus benefícios e as suas implicações. A formação é entendida aqui como um processo de co-construção e de desenvolvimento e aquisição de conhecimentos e competências que sejam necessárias para a função de família acolhedora. Importa o recurso a diferentes tipos de metodologia, aliás, como indica um dos vetores do MIAV, portanto, a legislação, ciência e o saber profissional e, portanto, importa considerarmos aqui diferentes tipos de metodologia para assegurarmos aqui a qualidade da informação, mas também o envolvimento e a participação de diferentes entidades, por exemplo, a participação da equipa que irá intervir com a família de origem. Desculpem, e agora passo a palavra, não estava a reconhecer, peço desculpa. Ana, formação inicial. Esta apresentação é, assim, um bom exemplo do nosso trabalho colaborativo, não é? Porque tem sido mesmo assim, efetivamente. Diferentes vozes. Sim, diferentes vozes. Eu vou só voltar um bocadinho atrás antes de falar da formação, porque me esqueci de uma ideia que eu acho que é mesmo muito importante. Por um lado, provavelmente vocês ficaram aqui com a ideia do meu discurso e de facto foi isso que nós fizemos até aqui, de que lançamos uma campanha no ano e está tudo bem, não é? E pronto, e chega. Na verdade, o que nós temos estado a aprender, e aprendemos já agora, recentemente, estivemos em Espanha, também na Andaluzia, a tentar perceber como é que eles também trabalham, porque já têm muita experiência e é um contexto cultural bastante mais próximo do nosso. E, portanto, o que aprendemos e que nos faz muito sentido é que esta campanha não deve ser, por várias razões que eu já explico, não deve acontecer num momento do ano, deve acontecer ao longo do ano inteiro. O que significa que, quando iniciamos um novo ano, devemos planear as ações ao longo do ano. Para, por um lado, não haver um decréscimo, como nós sentimos, de manifestações de contactos e de manifestações de interesse, mas, por outro lado, também porque, até para nós, enquanto equipa, é muito difícil dar resposta a um pico enorme de manifestações de interesse. E, se ele for distribuído pelo ano, é muito mais, equilibrado para todas as partes. Portanto, é uma dica também. Estamos a terminar um ano e temos que preparar o próximo ano. Está na altura de planear o ano inteiro, planearmos todos, e nós também, o ano todo, de que forma e em que contextos é que podemos fazer esta campanha. Outra questão muito, muito importante, que os espanhóis fazem de uma forma, já com muita experiência, é muito importante avaliar o nosso trabalho e o nosso esforço de divulgação e de campanha. E então, uma coisa muito simples, como incluir na ficha de candidatura às famílias de acolhimento uma pergunta: onde é que ouviram falar sobre o acolhimento familiar? Para nós percebermos que mecanismo, que instrumento nosso é que de facto foi mais importante, sobretudo naquele contexto daquela família. Portanto, pronto, eram estas notas que, desculpem, esqueci-me de dizer. Formação inicial, então. A formação inicial às famílias de acolhimento em Portugal, como a Leonor diz, acontece antes do processo de seleção, ou de avaliação. E acontece com base num referencial que foi construído com o Instituto da Segurança Social, enquanto entidades gestoras do sistema de acolhimento familiar, onde foram identificadas as temáticas fundamentais para uma formação inicial, porque é mesmo só isso, é o início. As famílias de acolhimento devem e precisam de ter formação ao longo de todo o processo e de todo o exercício do acolhimento familiar. Mas, para início de conversa, como se costuma dizer, pelo menos estes temas têm que estar abordados. Nós organizamos, o que está previsto são 20 horas de formação, com as temáticas que estão previstas no tal referencial de formação, e nós organizamos em 5 sessões e, de acordo com a nossa experiência, pelo menos no contexto de Lisboa, é muito importante que o façamos fora do horário laboral. Portanto, nós neste momento estamos a fazer, estas 20 horas são repartidas por 5 sessões que acontecem ao sábado de manhã. Outra dica importante, e os temas são estes. Em primeiro lugar, uma sessão mais genérica, onde, na verdade, o que se faz é aprofundar os conteúdos da sessão informativa.
uma segunda sessão onde se aborda a questão das crianças, quem são estas crianças e, na verdade, quem são os seus contextos familiares, ou os contextos familiares de onde vêm, mas, sobretudo, um olhar mais específico nas crianças. Depois falamos das competências gerais e das competências específicas das famílias de acolhimento, e aqui falamos do Parenting Plus, que a Mariana também nos falou, entre outros assuntos, naturalmente. Depois falamos da questão da pluriparentalidade. O que é que entendemos aqui por pluriparentalidade na quarta sessão? Tem a ver com esta presença da família de origem da criança que um acolhimento familiar pressupõe e como é que este exercício da parentalidade com a corresponsabilidade de uma outra família, como é que isto se faz? E abordamos estas temáticas com a família de acolhimento. Na quinta sessão, fazemos aqui, na verdade, quase um apanhado de tudo aquilo que foram os conteúdos anteriores e falamos de uma questão muito importante, que é o impacto que o acolhimento familiar vai ter na família de acolhimento, porque vai ter impacto inevitável. E é importante que as famílias estejam preparadas para isto. Avaliação. O que é que sentimos que precisamos? Precisamos de adequar as nossas estratégias de forma a que alguns destes temas que são trabalhados de forma racional, se quisermos, tenham um impacto emocional que em algumas famílias sentimos que ainda não têm e que precisamos que tenha. Para que, quando terminam a formação, elas próprias consigam avaliar, porque há aqui vários momentos de decisão e a decisão não é só nossa, é também da família. E o final da formação é um momento importante de avaliação se é mesmo isto que eu quero, é mesmo isto que eu quero para a minha família, vamos ser capazes de dar resposta a isto tudo que nos foi dito, que é o que consiste o acolhimento familiar, e no final da formação é um momento importante para se tomar esta decisão, para a própria família poder tomar esta decisão. Mas para termos a certeza que isto de facto chegou à família, porque há aqui muitas questões que são muito mais emocionais ou que precisam de ter muito mais impacto emocional do que apenas racional, temos que apelar ou utilizar as estratégias certas. A nossa avaliação é que precisamos de repensar as nossas estratégias. É isso que estamos a fazer neste momento e também estamos a trabalhar, e isto é importante também passar-vos, que isto é sempre um trabalho em contínuo. Nós não vamos nunca construir um modelo de formação inicial que vai ser assim para o resto da vida, não é? Nós precisamos mesmo de ir adequando, de ir ajustando, e isto não tem nenhuma questão. É, na verdade, um enorme privilégio poder contar com a Academia para nos ajudar a pensar sobre isto, e é isto que temos estado a fazer, e, portanto, esta participação do ProChild aqui tem sido fundamental, em todas as dimensões, na formação também. Avançamos então para o que se segue, não é? Ou seja, terminada a formação inicial, inicia-se o processo de avaliação e seleção. E este tem como objetivo identificar candidatos com potencial para se desenvolverem como uma boa família de acolhimento, uma família de acolhimento adequada. Adequada no sentido de ter um impacto positivo na criança, ao nível do bem-estar, da segurança, assim como da permanência e da estabilidade do acolhimento e história de vida. Portanto, retomando, pegando no que a Ana dizia há pouco, nós não queremos famílias perfeitas, nós queremos famílias adequadas e adequadas a estes níveis. Na literatura existem já evidências claras de quais as características que mais contribuem para a permanência e para a estabilidade do acolhimento e para uma experiência positiva da criança, nomeadamente a família de acolhimento estar atenta ao bem-estar da criança e sensível ao trauma, interpretando o comportamento da criança à luz da sua história de vida. Ser capaz de fazer a criança sentir-se amada e parte da família, promovendo o sentimento de pertença na criança. Ter competências de parentalidade positiva e não punitiva, ter uma boa rede de suporte, um funcionamento familiar saudável e uma boa capacidade de colaboração com o serviço de acolhimento familiar. É importante reforçar que as evidências científicas revelam que estas características podem ser aprendidas, reforçando, assim, a importância de entender este processo de formação como um processo de co-construção e de desenvolvimento. Alinhado com os pilares, com os vetores do MIAF, para responder às necessidades das crianças a acolher, a avaliação e a seleção dos candidatos deve orientar-se por uma abordagem compreensiva e holística, que tenha em consideração as diferentes dimensões e áreas de vida das famílias candidatas, como tem vindo a ser referido. E deve avaliar as diferentes dimensões segundo um princípio de intervenção e, portanto, de avaliação mínima, isto é, com foco naquelas que são as dimensões pertinentes num processo estruturado coerente, mas também flexível e ajustável a cada caso, envolvendo um juízo profissional estruturado, isto é, que esteja sustentado em critérios objetivos, quer também no saber e na experiência técnica.
Por isso, importa recorrer a diferentes métodos, como também já referimos esta importância, e métodos, nomeadamente, como a observação, seja ela no contexto de formação, seja ela no contexto domiciliário, ou a aplicação de questionários, por exemplo, no pré- e pós-formação, a realização de entrevistas ou a aplicação de bateria de testes. A qualidade da informação é assegurada quer por esta lógica multimétodo, quer por uma lógica multifonte, através da articulação com os diferentes serviços na comunidade e com a rede de suporte. Propõe-se ainda adotar-se uma lógica de triagem progressiva. Há pouco a Ana falava, vão havendo vários momentos de decisão. E é isso que se pretende, criar momentos sucessivos ao longo do processo de avaliação que se constituam como momentos de ponderação e de balanço, quer da equipa técnica, quer das próprias famílias candidatas. É como resultado deste processo que serão selecionadas as famílias de acolhimento que revelem um maior potencial para se constituírem como famílias de acolhimento adequadas. Neste caso, importa identificar o perfil da família de acolhimento selecionada. Terminado o processo de seleção, importa identificar esse perfil, isto é, quais são as competências e as características que as famílias de acolhimento têm, assim como é importante identificarmos o perfil de criança para que esta família de acolhimento se deve destinar a acolher. E assim, dizer-vos que este perfil da criança a acolher é um perfil que é definido a partir das expectativas e das preferências dos candidatos, mas também como um resultado deste processo de avaliação e do trabalho técnico de co-construção e de desenvolvimento da família pelo técnico ao longo do processo de seleção, sendo este perfil posteriormente ajustado ao longo da formação contínua das famílias de acolhimento, já durante o exercício do acolhimento familiar. Ana. Há pouco eu referia, de facto não há famílias perfeitas, mas há famílias que têm que responder a estas dimensões. O que é que nós, enquanto profissionais, vamos querer conhecer nestas famílias? Nós não precisamos de conhecer a família, enfim, na sua intimidade, mas precisamos de conhecer muito bem esta família para perceber, precisamente aquilo que a Leonor estava há pouco a dizer, que criança é que faz sentido que esta família venha a acolher. O Dr. Paulo Guerra já diz isto há muitos anos, uma família de acolhimento não é uma vaga e não é efetivamente uma vaga, porque não pode ser, porque existe uma criança que precisa de ser acolhida, que vai ser acolhida naquela família que não tem criança por acaso naquela altura, porque aquela família só está disponível para acolher um bebê até aos 6 meses e só está preparada para isso e só foi reconhecida como capaz para isso e, portanto, não faz sentido que lhe seja proposta uma criança de 7 anos, obviamente, só porque e seria legítimo, mas, de facto, a resposta que esta família iria dar a esta criança não seria adequada. E, portanto, estas são as dimensões de avaliação que precisamos de conhecer com vista a que perfil de criança é que faz sentido que esta família venha a acolher. Estas dimensões, não vamos olhar para elas todas com pormenor, porque não faz muito sentido aqui, mas haverá depois oportunidade também, no âmbito do MIAF, na formação do MIAF, da formação base do MIAF, haverá a oportunidade de também terem acesso a este maior detalhe. A Eleonor já foi referindo a algumas destas estratégias, esta abordagem multifacetada, digamos assim, para que se conhecer a família da forma que se precisa de se conhecer, implica utilização de vários instrumentos, várias estratégias para encontrar a informação que precisamos. E é importante que se utilizem estratégias quantitativas, qualitativas, abordagens mais diretas, abordagens mais indiretas. Na verdade, o que nós fazemos para já é retiramos muita informação da ficha de candidatura. A ficha de candidatura já tem muita informação que não é para desprezar, há bastante informação de caracterização da família. Antes da formação inicial, as famílias são convidadas a preencher um questionário e o mesmo questionário é preenchido depois da formação inicial. Trata-se de um questionário que aborda as percepções sobre o acolhimento familiar e as motivações. E se antes da formação a família nos responde no questionário que eu quero ser família de acolhimento para dar um irmão ao meu filho, enfim, já teve a sessão informativa, ficamos um bocadinho preocupados, mas enfim, ainda não teve a formação. Se no fim da formação a mesma resposta aparece, ficamos muito preocupados e acendem-se as luzes vermelhas todas, e isto é trabalhado logo numa entrevista inicial
que pode ser um momento, e efetivamente, um momento importante de tomada de decisão, quer da nossa parte, quer da parte da família. É importante, nesta entrevista inicial, esclarecer, junto a esta família, o acolhimento familiar não vos vai dar um irmão ao vosso filho. O acolhimento familiar é outra coisa. Lembram-se do que é que falámos e vamos, enfim, ressituando a família nesta realidade. Depois da entrevista inicial, se a família, enfim, não há bandeiras vermelhas, ou as bandeiras vermelhas são esclarecidas neste momento de entrevista inicial, porque também pode acontecer, às vezes é uma má interpretação em termos do item da pergunta do questionário, enfim, pode acontecer. Se a família se há condições para passar esta etapa, então inicia-se a avaliação psicológica, os tais testes de avaliação psicológica que a Leonor também já referiu. Nestes testes, a bateria de testes que aplicamos permite-nos ter acesso a muita informação muito detalhada sobre esta família, que é para ser toda tida em conta antes de se passar para a fase seguinte. E a fase seguinte, então, são as entrevistas semidiretivas em sistema de home study, ou seja, todas as entrevistas acontecem na casa das famílias de acolhimento, porque nos permite, para além destas estratégias todas, também fazer recurso da observação direta e porque a família de acolhimento está muito mais à vontade, ou a família candidata está muito mais à vontade no seu ambiente e porque, do ponto de vista até da disponibilidade da família de acolhimento, é muito mais fácil garantir que a família está mais, ou perturba o mínimo possível a sua rotina até com os seus filhos. E, portanto, o sistema de home study para nós tem sido uma experiência mesmo muito importante. Então, dizer-vos também que nós começámos este processo de avaliação das famílias de acolhimento muito inspirados naquilo que era a avaliação das famílias candidatas à adoção, por razões óbvias, não é? Na verdade, no nosso caso, temos as equipas, algumas das equipas que estão agora no acolhimento familiar vinham da equipa de adoção e, portanto, tinham essa experiência. Por outro lado, era a realidade mais próxima da avaliação de famílias que tínhamos. Inicialmente foi muito colado a este sistema de avaliação, neste momento estamos já bastante longe daquilo que é a realidade da avaliação das famílias por adoção, porque de facto é uma realidade diferente por exemplo, no caso da adoção, estas entrevistas acontece uma em casa, todas as outras são no serviço. Para o acolhimento familiar e para a relação que se pretende, que inicia aqui, a relação entre a equipa de acompanhamento e a família de acolhimento inicia-se aqui. No nosso caso, mantemos a mesma equipa que avalia, é a mesma que acompanha, e esta relação que se vai estabelecendo é muito importante e tem resultados muito positivos depois no processo de acompanhamento. O nosso principal instrumento de trabalho é a relação, não há a mínima dúvida sobre isto, e é muito importante que consigamos ter esta proximidade com a família de acolhimento e o respeito mútuo e a confiança mútua começa no processo de avaliação. E, portanto, esta estratégia do home study tem sido para nós, a avaliação que fazemos é de facto muito positiva. Ana, peço desculpa, estou a ficar particularmente preocupada com o horário, porque de facto já ultrapassámos em muito o nosso timing, mas de facto estes tópicos são essenciais para a descrição do MIAF. E, portanto, vamos ter aqui algum cuidado no avançar dos slides, mas não queremos deixar de vos dar conta dos diferentes processos. Então, terminamos então aqui o processo de seleção e avançamos para o processo do exercício do acolhimento familiar portanto, o que acontece é a inscrição da família candidata, da família já não candidata, da família de acolhimento em bolsa, e esta passa então a poder ser considerada como potencial família de acolhimento para qualquer criança em perigo a quem seja aplicada uma medida de promoção e proteção de colocação em acolhimento familiar. O processo de matching tem como objetivo selecionar a família de acolhimento que, entre aquelas em bolsa, apresenta as características e as competências mais adequadas às características e necessidades da criança a acolher. Um matching será tão mais bem sucedido quanto melhor promover o bem-estar e desenvolvimento da criança, a qualidade das relações entre a criança, a família de origem e a família de acolhimento e também quanto mais proporcionar uma experiência de acolhimento que seja estável, segura e positiva. A literatura dá pistas sobre diferentes critérios, vários critérios que devem ser considerados nesta definição do perfil da criança e do perfil da família de acolhimento, e para mencionar apenas alguns, podemos salientar o comportamento e temperamento da criança, o estilo da vinculação, assim como as necessidades e os cuidados específicos que a criança a acolher necessita.
entre outros que já foram mencionados. Já ao nível do perfil da família de acolhimento, podemos, tal como também já referimos, assume particular relevância aqui o perfil da criança para a qual a família foi selecionada, assim como, por exemplo, a composição ou funcionamento do familiar. Alguns aspectos centrais do matching, só para levantar aqui a curiosidade, são, de facto, o matching passa por uma recolha e análise da informação sobre o perfil da família, perfil da criança e o perfil da família de acolhimento, e por isso levanta necessariamente uma questão relacionada com a qualidade da informação a que acedemos, e isto é, de facto, um aspecto-chave. Outra questão refere-se à importância de, sempre que possível, haver lugar à participação da criança, da família de origem e da família de acolhimento, mas sabemos que a pressão de tempo e muitas vezes as circunstâncias podem inviabilizar ou dificultar esta participação ativa, mas é importante termos presente que ela é essencial. É ainda importante ser-se capaz de ajustar os critérios e o processo de matching a circunstâncias concretas, como, por exemplo, a falta de famílias de acolhimento em bolsa. Mas, no entanto, não podemos nunca perder de vista aquele que é o interesse e as necessidades da criança a acolher. Os desafios que se colocam no processo de matching são ainda mais potenciados quando estamos em contextos de acolhimento de emergência e aqui levantam-se de facto questões muito diferentes que importa refletir e ir encontrando as ações certas para lhes dar resposta sem ultrapassar ou sem colocar em causa os princípios que devem estar subjacentes ao matching. Ana? Muito rapidamente, sim, vou ser muito rápida. É só dizer-vos o seguinte, mais um bom exemplo desta estratégia colaborativa. Na verdade, tudo aquilo que a Leonor acabou de dizer é aquilo que resulta da revisão de literatura. Perfeito. Na prática, na verdade, para quem está a começar, não conseguimos aplicar estes princípios todos. Porquê? Porque nem sempre existe mais do que uma família de acolhimento disponível em bolsa. Ainda temos um número limitado de famílias, portanto, é difícil conseguirmos pensar, temos esta família e esta para aquele perfil de criança, qual é que é melhor? Não é possível fazermos isto. Basicamente, temos uma sinalização, temos alguma família para este perfil, temos, ótimo. Pronto, é isto. E depois o acompanhamento que vamos fazer exige que seja muito, muito próximo para garantir que aquele foi, de facto, um bom matching. Não é? Não conseguimos ainda ter as condições todas, mas isto não é nada que nos iniba e que nos impeça de avançar. Por outro lado, a maioria dos nossos acolhimentos acontecem de emergência, portanto, nós temos pouco tempo para pensar sobre, e por isso precisamos de uma ficha de sinalização que detalhe as características da criança, que nos permita a nós, se não for de outra forma, pelo menos conhecer a criança daquela forma, para percebermos então se existe ou não na bolsa de famílias de acolhimento alguma família disponível. Princípios para esta questão do matching. Aquilo que eu há bocadinho referi, uma família de acolhimento não é uma vaga, não é porque aquela família não tem ninguém ou não tem nenhuma criança que vai acolher qualquer criança que seja sinalizada. Uma família, e aliás, na verdade, a última palavra deve ser da família de acolhimento. Nós perguntamos sempre à família de acolhimento, apesar dela estar em bolsa, se está disponível naquela altura porque pode não estar. As vidas das famílias são é tudo dinâmico e é muito importante respeitarmos o ritmo e a realidade de cada família. Se a queremos manter em bolsa, naturalmente. E outra coisa importante é que o perfil da criança a acolher, um perfil para matching, não tem necessariamente que ser estanque. Uma família de acolhimento para um primeiro acolhimento ficou selecionada para acolher um bebê recém-nascido, e algumas famílias dizem-nos se pudesse ser com consentimento para a adoção. Porquê? Porque há dificuldade logística ou há dificuldade na relação, até em perspectivar isso na relação com a família de origem. Isto tudo é trabalhado durante o processo de avaliação e de seleção, tentando ajustar à realidade, não é? Porque, de facto, a realidade do acolhimento familiar implica, na maior parte dos casos, a relação com a família de origem. Mas, se calhar, se para um primeiro acolhimento isto é verdade e nós até tentamos respeitar algumas destas prerrogativas da família de acolhimento, se calhar num segundo acolhimento isto já não é assim, a família está muito mais confortável com este papel de família de acolhimento e podemos e devemos rever este perfil de matching. Outra coisa também importante, às vezes, não é esticar ao limite, não é passar de acolher um bebê recém-nascido para uma criança de 7 anos com problemas de comportamento, obviamente, não é? Mas para algumas famílias nós percebemos que aquele perfil que ficou definido inicialmente
é tranquilo se esticarmos um bocadinho em termos de idade, ou é tranquilo se esticarmos um bocadinho em termos do perfil da criança a outros níveis, e fazemos esta proposta. E depois estamos muito atentos e muito em cima e muito a acompanhar com grande proximidade. Portanto, esta questão do matching, na realidade, neste momento, pelo menos, ainda funciona assim. Temos esta expectativa que um dia possamos ter em conta tudo aquilo que a revisão de literatura identifica, mas para já ainda não conseguimos. Chegamos então ao momento da transição da criança para o acolhimento familiar. E este processo de transição tem como objetivo facilitar o processo de integração e adaptação, para que esta seja uma experiência positiva para a criança e que também se constitua como um fator protetor para a permanência e para a estabilidade. A conceptualização deste processo deve ter presente que a transição para o acolhimento constitui para a criança uma transição na sua vida familiar e, por isso, é tipicamente desencadeadora de desequilíbrio e de mudança neste sistema familiar, com impacto significativo em várias áreas de vida. Por isso, importa ter presente que as crianças podem experienciar sentimentos de ambiguidade, de culpa, de stress, e tendo todos estes aspectos em consideração, o processo de transição deve considerar de forma participada os diferentes envolvidos e contextos com significado para a criança. O processo de transição compreende duas fases, uma relativa à preparação para a transição e outra relativa à transição propriamente dita. No que se refere à fase de preparação, esta envolve a notificação da decisão e, por isso, nesta fase é de importância, a maior importância está na capacidade de transmitir informação que seja clara a todos os envolvidos e à criança em particular também. Em concreto, deve ser informada sobre o motivo, o que significa o acolhimento familiar e o tempo que este demorará, dando-lhe conta que se tratará de algo temporário, mas que não deixa de ser também, de ter uma natureza muito imprevisível. É importante também informar sobre as implicações deste acolhimento e aqui destacar implicações para os pais. O que é que vai acontecer aos seus pais, não é? Que relação é que continuarão a ter, quando é que os voltarão a ver, etc. A informação deve ser sempre que possível dada, quer pela família de origem, quando é possível, ou em colaboração com a família de origem. E os profissionais envolvidos devem ter especial atenção aos sentimentos da criança, mas também de todos os envolvidos e a capacidade de adequar a informação a estes. Depois, na segunda fase, a fase da transição propriamente dita, é importante promover a continuidade entre contextos, por exemplo, possibilitar à criança levar determinados objetos para a família de acolhimento. É essencial também nesta fase que estabeleça uma relação de confiança da criança com a família de acolhimento. E quando se diz com a família de acolhimento, estamos a falar dos seus vários elementos, é importante que seja introduzida a todos eles de imediato, com vista à sua integração. E deve garantir-se também a manutenção e a continuidade das relações da criança, ou seja, esta relação de confiança com a família de acolhimento deve ser feita a par de um reforço e manutenção e continuidade das relações com a sua família de origem. Especial atenção deverá ser dada também ao sentimento de perda que está associada às crianças neste processo de transição. Qual é o principal desafio que eu há pouco já referi? Que a maior parte dos acolhimentos acontecem de emergência, portanto temos uma possibilidade de preparar a criança muito limitada. Na verdade, às vezes a preparação é a apresentação de um álbum que a família de acolhimento, quando é selecionada, prepara, um álbum de apresentação, onde tem fotografias suas, do espaço da casa, dos animais de estimação, dos filhos, dos avós, enfim, como é a liberdade de cada família de acolhimento. E, na verdade, às vezes a preparação da criança acontece com a apresentação deste álbum no carro, no trajeto para a casa da família de acolhimento, porque não há tempo para mais, porque o acolhimento aconteceu de emergência. Isto é particularmente crítico com crianças um bocadinho mais crescidas, não é? Porque os bebés, enfim, a preparação é qualquer coisa que é muito mais afetiva e muito mais, enfim, vamos falando com os bebés e vamos explicando o que é que vai acontecer, mas é isto, não é? Não há algo, não faz sentido. Para crianças que têm já alguma capacidade de entendimento, isto é, de facto, pode ser muito assustador. Basta pôr-nos no lugar de uma criança com 4 ou 5 anos que agora vai para uma família que não conhece e que foi de repente. E, portanto, estas perguntas todas, o que é que vai acontecer aos meus pais, mas também o que é que me vai acontecer a mim, para onde é que eu vou, de facto, tem que ser muito, muito, muito cuidado.
Sempre que é possível, sempre que o acolhimento pode ser planeado, e na verdade os acolhimentos que temos tido planeados são acolhimentos de crianças que transitam de casas de acolhimento para famílias de acolhimento, sempre que isto é possível, preparamos isto com tempo, há encontros prévios entre a criança e a família de acolhimento, há idas à casa da família de acolhimento prévias, há sempre que possível e sempre que adequado, é a própria família de origem, a mãe ou o pai ou os pais, que apresentam a ideia da família de acolhimento à criança e depois apresentam a família de acolhimento à criança, nem que seja através de um álbum, enfim. Sempre que é possível planear, esta ideia de continuidade e de coparentalidade, ou de parentalidade plural, se quisermos, isto tentamos que se faça na fase da transição, porque é garantia ou é preditor do maior sucesso do acolhimento familiar. Mas, na verdade, na maior parte dos casos não o conseguimos fazer. Isto é qualquer coisa que temos que estar todos, enquanto sistema, muito preocupados, porque, na verdade, grande parte destes acolhimentos são de emergência, mas são de famílias já conhecidas do sistema há muito tempo. E isso é que é muito, muito, muito dramático, não é? Porque como é que deixamos chegar todos, é a responsabilidade de todos, como é que deixamos chegar a um ponto em que, de repente, tem que ser de emergência. E isto é terrível para qualquer criança. Passamos, então, à permanência. Está diferente. Peço desculpa. A permanência da criança, portanto, esta fase da permanência tem como objetivo aquele que é o objetivo do acolhimento familiar, não é? Portanto, assegurar o bem-estar, a estabilidade e a segurança da criança e desenvolver todas as ações necessárias para garantir depois, a seguir, uma transição harmoniosa para um contexto de vida familiar permanente. Envolve, por isso, um plano de intervenção definido a partir de uma avaliação diagnóstica e contínua das necessidades da criança e dirigido à criança. Um plano de intervenção dirigido à criança, à família de origem, onde assumem particular relevância os contextos e os contactos e encontros familiares, enquanto momentos-chave para a observação, para treino de competências e para a avaliação. O processo de permanência envolve também o acompanhamento e a formação contínua às famílias de acolhimento para assegurar e apoiar na resposta às necessidades da criança e também para potenciar, tal como a Mariana Negrão também referiu, potenciar o seu desenvolvimento enquanto família de acolhimento e assim a sua satisfação com vista à sua manutenção em bolsa. O processo de permanência envolve diferentes princípios teóricos e só para dar conta de alguns deles, a importância de tomada de decisão ser informada pelas necessidades específicas da criança, assim como pelas forças e vulnerabilidades que a criança apresenta e assegurando a participação ativa desta. Por outro lado, outro princípio importante é termos em consideração o património cultural da criança e entendê-lo quer como recurso, como recurso não só da criança, mas das suas próprias redes de relação. E ainda termos em consideração que é essencial a criança sentir-se segura e que esta capacidade de fazer a criança sentir-se segura é não só um resultado da intervenção, como é também ela própria uma estratégia de intervenção. Para garantirmos a segurança da criança, não é suficiente retirarmos-la do perigo. É necessário que isto seja acompanhado de novas relações que sejam reparadoras e que e para serem reparadoras devem ser estáveis, consistentes e previsíveis. Portanto, a família de acolhimento assume uma particular importância nesta capacidade de nutrir a relação com a criança e, portanto, este entendimento desta relação como uma relação terapêutica. Reforço aqui também a importância que o ambiente físico, a capacidade dele ser previsível e de não reativar as experiências de trauma que a criança tenha experienciado. E passo-te a bola. Sim, então eu vou tentar ser muito, muito, muito rápida, que é difícil. Portanto, agora a criança já está na família de acolhimento, já estamos em permanência, né? Já temos uma criança num contexto de acolhimento familiar. E o que é que nós, enquanto instituição de enquadramento, precisamos de fazer? E há aqui, se calhar, 3 dimensões, há muitas mais, mas podemos arrumá-las assim. Por um lado, vamos precisar de ir acompanhando esta criança, porque enquanto ela estiver na família de acolhimento, somos nós que o olhar sobre esta criança, não é um olhar sozinho, mas é um olhar muito importante, e estamos a acompanhar o dia-a-dia desta criança. Portanto, nós praticamente falamos com as famílias de acolhimento
se não é todos os dias, numa fase inicial sim, depois alarga-se um bocadinho esta frequência, mas na verdade praticamente todos os dias estamos em contacto com a família do acolhimento para perceber como é que está a criança. E também temos que ter momentos, sobretudo com os mais crescidos, sozinhos com a criança, para perceber como é que ela está e avaliar o seu bem-estar. Depois há uma segunda dimensão em que acompanhamos a intervenção que está a acontecer no âmbito do processo de promoção e proteção que esta criança tem. Portanto, esta criança não está na família do acolhimento, ou melhor, só está porque tem um processo de promoção e de proteção a decorrer com todas as implicações que um processo de promoção e proteção acarreta. E depois temos também uma outra dimensão que é acompanhar a família de acolhimento neste processo todo. Como é que, por um lado, precisamos perceber como é que está a criança, precisamos de perceber como é que o seu projeto de vida e o processo de promoção e proteção estão a decorrer e temos que estar muito atentos e em permanente articulação com as outras equipas, mas também temos que perceber como é que a família de acolhimento não tem nada a ver com o processo de promoção e proteção, como é que está a viver esta experiência e como é que está a conseguir dar resposta às necessidades da criança. Rapidamente. Então, podes ir passando, Leonor, que isto são várias ideias. Portanto, o acompanhamento no dia-a-dia da criança, temos aqui várias questões. A questão dos contactos, que eu já vou falar. Às vezes temos que tratar de questões muito simples, de documentação, temos que ajudar a família do acolhimento a fazê-lo, temos que perceber como é que a criança está a adaptar-se ao novo contexto familiar, temos que perceber como é que ela está integrada na família no seu todo, família alargada, os filhos, como é que tudo isto está a acontecer, não é só o cuidador principal que nós precisamos de acompanhar, é a família, o contexto familiar no seu todo. Temos que ir acompanhando e avaliando o seu bem-estar e o seu desenvolvimento, como é que ela está integrada na escola, ou na creche, ou nas atividades, ou com os amigos da família de acolhimento. Temos que garantir que a questão dos contactos, que eu já vou detalhar, acontecem e de que forma é que acontecem e qual é o impacto que estes contactos com a família de origem, qual é o impacto que estes contactos têm, e depois temos que a preparar para a saída, porque um dos pressupostos do acolhimento familiar, na maior parte das situações, será a saída da família de acolhimento. Falando aqui um bocadinho dos contactos, porque também me parece que é uma questão que, enfim, pode ser difícil de gerir. Quando nós falamos em contactos com a família de origem, e a literatura refere o termo contacto, mesmo, pode parecer um bocado estranho, mas é como não é visita, é contacto. E quando falamos em contacto, estamos a pensar em várias formas de contacto. Na verdade, o objetivo dos contactos é garantir que há a tal continuidade da família de origem na vida da criança. Pode ser mais ou menos intenso, pode ser presencial fisicamente, como pode não ser, mas se para aquela criança se avaliou que é importante manter a avó na sua vida, é importante encontrar a forma mais adequada naquela situação em concreto de manter os contactos com a avó, que pode não ser todos os dias ou todas as semanas, ou com a mãe ou com o pai. Portanto, os contactos podem ser presenciais ou não presenciais, ou podem ser presenciais e não presenciais também, em algumas situações são. Os contactos presenciais podem ser mediados ou não mediados, em algumas situações, sobretudo em momentos em que já se aproxima, já estamos mais próximos da transição para a família de origem, pode haver contactos mais autónomos e avalia-se que não há perigo e que há condições para isso. Ou então também pode acontecer nos contactos presenciais que a família de origem seja já chamada a participar em momentos, em consultas médicas ou em reuniões da escola ou a participar na festa da escola, enfim. Tudo isto pode acontecer e está dentro destes contactos presenciais. Os contactos não presenciais, que foram naturalmente muito utilizados em contexto de pandemia, são também muito importantes para garantir que não há condições, vamos ser realistas, não há condições para haver mais do que um contacto por semana físico, presencial, com a mãe ou com o pai. Então, como é que vamos manter a mãe e o pai na vida destas crianças? Para além das estratégias básicas de haver fotografias lá em casa do pai e da mãe e dos irmãos, eventualmente, há outras formas de garantir que, com a regularidade que for adequada àquela situação, há envio de vídeos e de fotografias, quer dos filhos para os pais, quer dos pais para a família de acolhimento, para que os filhos tenham acesso, ou então também a questão das videochamadas que, enfim, aprendemos a utilizar de uma forma muito generalizada durante a pandemia. Portanto, tudo isto é possível, a ideia dos contactos é que se garanta esta continuidade e a permanência, quando isso é adequado para a criança, a permanência da família de origem na vida da criança. No processo de promoção e proteção, portanto, a primeira dimensão, o acompanhamento da criança, a segunda dimensão, o processo de promoção e proteção. O processo de promoção e proteção tem no caso do acolhimento familiar, 3 protagonistas. Tem a criança, que está no centro de tudo, tem a família de origem e agora tem um novo contexto familiar que é a família de acolhimento, que não é parte interessada no processo de promoção e proteção, mas é um recurso no âmbito do processo de promoção e proteção. Leonor, desculpa. A estes protagonistas correspondem os intervenientes do sistema. Quem são?
À criança corresponde o gestor do processo. O gestor do processo, como sabem, é designado da Comissão de Proteção ou da entidade que presta assessoria aos tribunais. E é este gestor do processo, o tal arquiteto do processo de promoção e proteção, como o Rui referia, que tem a responsabilidade de garantir que tudo o que está a acontecer em função do interesse da criança. E depois existe, ou deve existir, uma equipa de capacitação da família de origem, porque sem esta equipa, a equipa que está a acompanhar a família de acolhimento não tem capacidade para acompanhar a família de acolhimento, a criança, o processo de promoção e proteção e capacitar a família de origem. É impossível. Para além de não ter capacidade prática, na verdade há conflito de interesse, ou pode haver conflito de interesse, porque o trabalho que eu tenho que fazer com a família de origem implica que eu aposte nesta família de origem. Se eu estou a ter um olhar diferente do posicionamento da criança na família de acolhimento, tudo isto pode tornar-se muito, muito difícil de gerir. Portanto, é muito importante que sejam outras pessoas, outros técnicos, pode ser a mesma instituição, no caso da Santa Casa da Misericórdia, nós temos a nossa equipa é a equipa de enquadramento da família de acolhimento e tem outras equipas que também fazem a capacitação das famílias de origem, mas devem ser técnicos distintos para garantir que há, de facto, neutralidade na intervenção e não há conflito de interesses. Portanto, é muito importante a existência desta equipa de capacitação das famílias de origem. Nós, na experiência da Santa Casa, sentimos aqui uma diferença muito grande. Todas as situações que acontecem na cidade de Lisboa, nós temos a resposta automática porque existem equipas que trabalham, que têm mesmo esta missão de trabalhar as famílias de origem na cidade de Lisboa. Quando saímos, e como saberão, a Santa Casa tem a responsabilidade de quase o distrito todo de Lisboa neste momento e, portanto, todos os concelhos da NUD 3, fora do Conselho de Lisboa, são também da responsabilidade da Santa Casa. Temos crianças que vêm dos outros concelhos. E nestes concelhos não existem as equipas de apoio à família da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Existem CAFAPs, existem outras equipas, outros recursos, e é com estas entidades que nós temos que trabalhar. Estas entidades têm muita dificuldade porque têm um sistema de relação em termos de acordo de cooperação com a Segurança Social que só lhes permite fazer uma parte do trabalho que eles têm que fazer, na verdade. E, portanto, todas estas situações estão a ser acompanhadas no âmbito da mediação de contactos, que é uma modalidade que os CAFAP utilizam para o conflito parental e que acabam por transportar para o acolhimento familiar, mas no acolhimento familiar não basta a mediação dos contactos. A mediação dos contactos tem que ser acompanhada pela capacitação efetiva das famílias de origem, porque senão vamos ter tempos de acolhimento familiar muito prolongados. E qual é o impacto disto? Ok, a criança está num ambiente familiar, é verdade, é melhor do que estar num acolhimento institucional, mas se o seu projeto de vida for regressar à família de origem, quanto menos tempo estiver na família de acolhimento, melhor, porque, pelo contrário, quanto mais tempo estiver na família de acolhimento, o que vai acontecer é que vai deslaçar os laços naturais de relação com a sua família de origem. Portanto, um dia a mais na família de acolhimento é um maltrato do sistema e nós temos todos que nos preocupar com isto. Esta questão das equipas de capacitação das famílias de origem, no nosso caso em Lisboa estamos muito tranquilos, mas já temos a experiência da dificuldade que é fora de Lisboa e, portanto, imaginamos que no resto do país esta questão também vai acontecer. Temos todos que estar atentos e, enfim, como o Rui diz, é a pedrada no charco. O acolhimento familiar é a pedrada no charco, esperemos que sim que seja e que obrigue também aqui a repensar este sistema todo também no trabalho de capacitação com as famílias de origem. É muito, muito importante, num processo de acolhimento familiar, que haja esta articulação em permanência das três equipas, do gestor do processo, CPCJ ou o EMAT, EATL, da equipa que está a trabalhar a família de origem e da equipa que está a trabalhar a família de acolhimento e que, na verdade, tem um olhar mais direto relativamente à criança. Esta articulação é fundamental e tem que acontecer de uma forma muito, muito, muito sistemática e muito regular. Nós sentimos necessidade na Santa Casa de definir guidelines precisamente para identificar que isto acontece com esta regularidade, esta articulação. Sem ela, estamos cada um a trabalhar para o seu lado e é impossível garantirmos que a criança... De facto, é complexo. O processo de acolhimento familiar tem esta complexidade e sem esta articulação, de facto, torna-se difícil. Já percebi que há uma questão aqui, mas vamos só avançar porque estamos muito atrasados, está bem? Tem que ser nos grupos. Relativamente à família de acolhimento e ao acompanhamento da família de acolhimento, o que é que nós temos que fazer? Além do acompanhamento e da avaliação do bem-estar da família, é muito importante que isto seja gratificante também para a família. Claro que vai haver desafios, claro que sim, as famílias estão preparadas e conscientes disso, mas é muito importante que seja uma experiência gratificante também para a família de acolhimento. É necessário que vamos também avaliando se a família está, de facto, a conseguir corresponder às necessidades da criança, se está a ser competente nesta resposta. Se não está, nós precisamos de identificar aqui as necessidades de avaliação contínua
E temos que dar resposta a esta avaliação contínua, que pode não ser a instituição de enquadramento a dar diretamente, ou fornecer esta formação, mas pelo menos a encaminhar a família de acolhimento para um recurso da comunidade que eu possa fazer. É mesmo muito importante. Outra questão muito importante aqui é garantir que, na Santa Casa, só vamos começar para o ano, mas vamos começar porque sentimos a urgência, é a criação de grupos de suporte entre as famílias de acolhimento, porque muito mais do que às vezes um técnico dizer como é que é suposto acontecer, ou como é que é suposto reagir, ou como é que é suposto fazer-se, outras famílias que passaram pela mesma experiência têm um impacto completamente diferente, até do ponto de vista emocional, e a criação de uma rede, mesmo sem nós estarmos permanentemente lá, na casa da família de acolhimento, é muito importante que as famílias não se sintam sozinhas e sintam que podem partilhar esta sua experiência. E depois, é também muito importante preparar a família de acolhimento desde o dia 1 para a transição da criança para o seu contexto familiar permanente. E falando em transição, tive que apanhar. Boa. Portanto, de facto, aqui, portanto, para este último processo, o processo de transição para um contexto de vida permanente, em termos de objetivos, eles estão muito próximos daquele que se colocou relativamente à transição para o acolhimento familiar, portanto, esta importância de assegurar uma transição harmoniosa. E aqui destaca-se a importância de haver um compromisso de manter a relação com os cuidadores durante a transição e após a mesma. Promover o relacionamento do cuidador sempre que possível, portanto, potenciar esta relação após a transição. Também deve haver um planeamento que deve ser flexível e participado da transição, isto é, assegurar uma articulação com a criança, com as famílias e com os profissionais envolvidos, de forma a gerir todas as circunstâncias e necessidades que possam ocorrer e garantir que este planeamento é então explicitado a todos os envolvidos. Finalmente, é importante aqui assegurar uma transição progressiva entre contextos e cuidadores e por isso a importância deste planeamento, esta antecipação que esta transição deve ser progressiva. Todas as decisões, atividades e prazos devem concentrar-se naquelas que são as necessidades da criança e assegurar esta articulação no pós-acolhimento, a articulação entre todos os serviços para assegurar esta contínua monitorização do bem-estar da criança. E para terminar, já não preciso olhar para ali, só dizer-vos que esta questão da transição é de facto muito importante, porque, na verdade, todo o pressuposto do acolhimento familiar é a transitoriedade da criança. A família de acolhimento dá a resposta enquanto a criança precisa, enquanto o seu projeto de vida não é concretizado. E depois é suposto a criança transitar para um contexto familiar permanente. Dizemos que deve ser uma transição precisamente porque não queremos que seja uma ruptura. Aquilo que se quer é que haja uma continuidade desde o contexto inicial para a família de acolhimento e depois da família de acolhimento para o contexto permanente. E aquilo que tem acontecido, das 37 crianças que já saíram do acolhimento familiar no nosso programa, é que de facto, e isto não é utopia, isto é mesmo realidade, na esmagadora maioria das situações há continuidade. Ou seja, a família de acolhimento deixou de ser o principal cuidador, a partir do momento em que a criança está ou na família de origem ou na família por adoção, a família de acolhimento deixou de ter este papel, mas passou a ter outro papel. É o papel de alguém que foi muito importante na vida da criança. E quer as famílias por adoção, quer as famílias de origem, aceitam, e não só aceitam, valorizam o papel da família de acolhimento, o papel que a família de acolhimento teve na vida da sua criança. Naturalmente que isto também é muito trabalhado por nós e connosco. As várias equipas intervenientes trabalham, quer com a família de origem, quer com a família de adoção, quer com a família de acolhimento. Naturalmente que isto tem que ser preparado e trabalhado. E temos que implementar estratégias de retirar aqui rivalidades, porque as rivalidades aqui só baralham. Portanto, temos que promover que estas famílias, estes contextos familiares, trabalham em função da criança e, de facto, em colaboração uns com os outros. E, portanto,
conseguindo fazer isto, nós conseguimos, e a relação é o principal instrumento de trabalho, volto a dizer, conseguindo fazer isto, nós temos conseguido que, de facto, as crianças não percam estes vínculos tão significativos com as famílias de acolhimento. Portanto, o que acontece é que há transições muito graduais, mesmo para famílias por adoção, há um protocolo já diferente, que tem que ser melhorado certamente, mas que já há um protocolo diferente da transição das crianças de instituição para famílias por adoção. É muito, o ritmo da criança e temos que o respeitar, e se for preciso prolongá-lo, prolonga-se. Não queremos que haja condições para que mais tarde aquela adoção corra mal, porque houve uma necessidade muito de rapidamente fazer transitar a criança para a família por adoção. Portanto, temos que garantir que há esta continuidade. No caso das famílias de origem, é tão maravilhoso quanto, na maior parte dos casos, acontecem contactos que se mantêm depois da saída do acolhimento familiar, e mesmo em períodos relativamente recentes há telefonemas diretos da família de origem para a família de acolhimento. Como é que vocês faziam para o adormecer? Eu não estou a conseguir. Ou o que é que ele gostava mais? Eu não estou. Ou então ele está cheio de saudades vossas. Eu sei que ele está cheio de saudades. Quando é que nós nos podemos encontrar? Portanto, é este tipo de relação que, tirando uma situação, é única, temos conseguido garantir. Portanto, isto não é utopia, isto é mesmo realidade e possível de acontecer. Assim seja trabalhado e assim as famílias estejam preparadas para isto. E pronto. E pronto. Obrigada mais uma vez.